Olá, por que considerar o vento ao dimensionar uma casa, um sobrado ou outra obra de pequeno porte resulta em um consumo excessivo de aço ou seções excessivas de concreto ou muitas vezes perfis, se for metálico e tudo mais, muito mais pesados do que o usual em obras. Primeiro, você vai me dizer, tá, mas realmente acontece? E em obras do tipo pilar, viga e laje, sim. É comum engenheiros novos começarem projetando uma obra pequena e a estrutura ficar extremamente pesada com cargas de vento. Quando isso acontece, os engenheiros se separam em três grupos. O primeiro grupo é o grupo dos certinhos, né? Certinho, mas bota limpa, né? Menino bom, tá? Que é basicamente o pessoal que, se num sobrado eu liguei o vento e na consideração e teve pilar com 10 ferros 16, vou fazer o que? É 10 ferros 16, precisa, manda para a obra desse jeito, é isso mesmo, não tem o que fazer. E envia uma obra, projetos que o mestre de obras olha para aquele projeto e fala: esse engenheiro é maluco, eu faço prédio com o dobro de altura, com o dobro de pavimentos, com menos ácido que tem aqui. E joga o projeto dele no lixo. Tá? E com razão, porque realmente é uma cagada gigante mandar uma obra, um projeto com aço que dá para fazer uma obra do dobro de altura, né? E nem sempre é o pedreiro que está errado em não aceitar que você está gastando 50 quilos por metro quadrado na obra. Próximo, os malandros, né? Os enganadores de software. Né? Bom, se considerar o vento no dimensionamento exige muito material, é só ir lá apertar botão, desligar vento e pronto. O consumo de material volta a ser relativamente adequado. Você não vai ser xingado pelo mestre de obras. Quase nunca uma obra de pequeno porte vai cair por não considerar o vento. Né? E as patologias geralmente são pequenas. Às vezes tem uma chance de arrancar um telhado, coisa do tipo, mas dificilmente vai morrer alguém por causa disso. Então deixa ficar de qualquer jeito mesmo, né? Um malandro brasileiro de qualquer jeito. Né? Vai empurrando com a barriga, jeitinho brasileiro. E o grupo 3, que são os engenheiros de verdade, que fecham o software e voltam a estudar como estabilizar estruturas sem gerar patologias nem consumo excessivo. Muitas vezes, com um estudo adequado, trabalhando com métodos adequados, conseguindo ter menor consumo do que a média. Tá? Que é uma pergunta assim que eu penso, meu Deus do céu, que maluco que faz isso? Que muito maluco faz é, o consumo de material que eu estou usando está na média? Se alguém perguntar isso, eu penso, tá, você quer ser um engenheiro médio? Você quer ter uma qualidade média? É isso que quer entregar? Eu estou buscando uma qualidade alta sempre. Né? O consumo de material está médio, eu quero ser um projeto mais ou menos, bem genérico mesmo. Não é o meu objetivo. Tá? Mas vamos lá. Qual a causa disso? Tem um motivo para isso. Tá? Vamos comparar um prédio de 20 pavimentos contra o sobrado de 2 pavimentos. Okay? O prédio ele tem 10 vezes mais carga gravitacional. Então, se um pilar de um sobrado tem 25 toneladas, do prédio vai ter 250 toneladas. Tá? Logo, eu tenho que ter uma seção de concreto 10 vezes maior. Não é exatamente isso, porque a gente pode ajustar a seção e tudo mais, mas é próximo disso. Tá? Mas eu posso reforçar o aço na base e tudo mais e fazer 8 vezes maior. Você consegue, mas vai ser próximo disso. É uma escala similar. Okay? Você dobra a altura do prédio, você dobra o tamanho dos pilares. Basicamente é isso. Tá? A força cortante gerada pelo vento, então quando eu penso o vento batendo no meu prédio, também aumenta em 10 vezes, mas ela é resistida pela área, ou seja, é equivalente a gravitacional. Não tem diferenças consideráveis. Okay? Então, como eu tenho os pilares são 8, 10 vezes maior, a carga 10 vezes maior também, a cortante resistida pela área, então encaixou. Não tem muita mudança nisso. O momento é pela força vezes altura. Lembra? Cortante é força, momento é força vezes distância. Né? Então, eu vou ter, aumento a altura 10 vezes, eu estou aumentando o momento em 10 vezes 10, 100 vezes. Okay? Mas ele é resistido por área vezes a altura da seção. Como a seção tem 10 vezes mais área, e com pilar parede a gente consegue 10 vezes mais altura, os efeitos e momentos são basicamente os mesmos. Okay? Então, o que vai acontecer? Eu tenho um sobrado. Que tamanho tem os pilares? 14 por 30, um exemplo. Tá? Um pilar de um prédio de 10 pavimentos pode ter 200 centímetros, 300 centímetros de comprimento, então vai encaixar
ok? O comprimento dele e tudo mais, e mesmo que eu faça um pilar um pouco mais largo, ainda assim a gente tem uma geometria similar. Okay? O pilar do prédio não vai ser de 14 por 300, vai ser de uns 20, 25 por 100, mais. Então vai encaixar entre as medidas. Tá? E a flecha é pela integral dupla do momento. Ok? E é resistida pela integral da raiz desse momento. Então, quando eu faço um prédio 10 vezes mais alto, se eu aumentar as seções proporcionalmente, eu vou ter 10 vezes mais flecha. Mas a flecha permitida num prédio 10 vezes maior que a flecha permitida num sobrado. Então você percebeu que é tudo linear, tá? Na verdade, isso aqui nem chega a ser linear, né? Agora, eu vou até colocar um adendo, tá? Mas a diferença é o quê? A diferença é... Até que eu posso colocar na próxima slide, mas uma questão que agora realmente... Eu pensei em ter colocado ali, mas... As diferenças são que... Primeiro, o prédio é mais largo. Então, os esforços são menores relativamente. Porque um prédio, uma casa, tem um sobrado, ele tem 7 por 15. Ok, normal. Sobrado de 7 por 15, normal. Agora, tem um prédio de 7 por 15, vai caber só um apartamento por andar? Dificilmente. Então, um prédio vai ser mais largo. Então, os esforços são menores relativamente, né? E a segunda diferença é que o prédio sempre tem núcleo rígido ou outro mecanismo especial de contraventamento adequado. Ou seja, o prédio alto e o sobrado baixo vão ter solicitações equivalentes ao tamanho das peças. Então, ou seja, imagina que eu tenho um prédio de 20 pavimentos e o projetista fala, não vou fazer núcleo rígido. Não precisa dessas coisas. Vou fazer só pilar e viga. Qual o consumo de aço você esperava dos pilares? Os pilares vão estar entupidos de aço até não poder mais. As vigas vão estar entupidas de aço até não poder mais. Porque vão ter que usar esse esquema de pórtico para estabilizar um prédio de 20 pavimentos. Ok? E quando um engenheiro iniciante está fazendo um projeto de um sobrado sem um mecanismo de estabilidade, ele está fazendo a mesma coisa que um engenheiro está projetando um prédio de 20 pavimentos, não colocar um núcleo rígido, não colocar um mecanismo de estabilidade, por causa da maneira que a gente projeta. Daí você vai dizer, então eu estou projetando um sobrado, eu vou ter que colocar um núcleo rígido no sobrado, nem tem elevador, vou colocar núcleo rígido onde? Na escada inteira? Não. Aí nem faz sentido isso, não é questão. Tá? O que você vai precisar é criar um mecanismo de estabilidade decente. A questão é, 90% do mundo nunca encontra esse problema. Esse problema é uma coisa da maneira que a gente faz o projeto no Brasil e na América Latina como um todo, mas principalmente no Brasil. Tá? Por quê? Porque no Brasil, em grande parte, não é meu caso, não é no caso dos meus alunos, mas é o caso de boa parte dos engenheiros do Brasil, né, que obras de pequeno porte, casas, sobrado e tudo mais, são projetadas como se fossem mini prédios de concreto armado. Então, a conclusão lógica de otimização seria um mini mecanismo de estabilidade equivalente, ok? Quando tudo que você tem é um martelo, tudo parece um prego, tá? Então, quando tudo você tem é sistema de pilar e viga concreto armado, mecanismo de estabilidade significa núcleo rígido, mas não é só isso. Ok? Tá? E a questão é, vai ser muito mais caro? Não, a questão, uma equivalência é assim. Imagina que tem uma casa com porta estreita, banheiro pequeno e que um cadeirante mora lá. Vai ser muita dificuldade que ele vai ter porque ele é cadeirante. Mas isso ocorre porque ele é cadeirante? Não, ocorre porque a casa não foi pensada para isso. Da mesma maneira, por que casa e sobrado quase sempre, se mal projetado, se for seguido só aquele engenheiro aprendendo na faculdade, sem planejar vento, sem pensar em mecanismo de estabilidade, gera tanto aço? Porque não foi pensado que a estrutura tem que ser planejada para vento. Obviamente, quando eu não penso para vento, eu vou gerar uma estrutura que precisa muito aço para suportar vento. Ok? Porque não foi pensado para isso. Imagina que uma empresa tem, sei lá, só carro e quer carregar soja. Não, precisa de um caminhão para carregar a soja. Coloca 2 sacos por porta-malas e leva 500 carros para fazer a viagem no caminhão, não faz sentido. Tá? E como eu disse, 90% do mundo não tem esse problema. Deixa eu pensar, é porque no Brasil a gente tem vento muito forte. Não, é o contrário. As forças horizontais são baixas e esse é o problema no Brasil. Boa parte do mundo
maior parte da população mundial vive em região ou que tem terremoto, ou países, né, regiões que tem terremoto, né, ou regiões que tem ventos acima de 200 km por hora. Olha a Flórida, por exemplo, olha o Japão e tudo mais, né, costa da Ásia, muito terremoto, muitas regiões de vento muito forte, ok? E elas estão em pé. Por quê? Porque obra e alvenaria estrutural, ICF, parede de sanduíche, madeira leve, metálica leve, entre outras, se bem planejadas, com arquitetônico relativamente adequado, né, não possuem esse problema. Entre outros, né, se você colocar se bem planejadas, tá, planejadas com um arquitetônico adequado, não precisa ser bem planejado, otimizado, mas um arquitetônico base normal, né, sem muita maluquice, não possuem esse problema. Todas as obras que possuem a desvantagem gigante, por quando você fala isso aqui, nossa, meu Deus do céu, isso é um absurdo. Né? Qual é a desvantagem de alvenaria estrutural, ICF, parede de sanduíche, metálica, madeira leve? É uma desvantagem que você olha e pensa, meu Deus do céu, eu nem sei como eu conseguiria morar numa casa dessas. A desvantagem é que você não pode derrubar uma parede sem fazer um projeto de reforço estrutural. Okay? Essa é a desvantagem. 99% das casas nem vão ter parede sendo derrubada, tá? Mas todos os sistemas resistem cargas horizontais pesadas sem dificuldade. É o sistema de pilar e viga que é horrível, ok? Tá? Sistemas de pilares e vigas usados sozinhos, que não é usado em nenhum lugar do mundo, ok? Só são usados quando tem outro mecanismo de estabilidade. Então, por isso que nos prédios no Brasil praticamente sempre tem núcleo rígido. Você vai ver, mas prédio metálico nos Estados Unidos tem núcleo rígido? Muitos têm, mas outros têm outros mecanismos de estabilidade. Mas todos têm um mecanismo de estabilidade, não pilar e viga sendo planejado para ter que suportar cargas de vento. Tanto que tem países que é proibido você fazer a estrutura só com pilar e viga suportando as cargas de vento e obrigam que tenha algum mecanismo adicional de estabilidade por questão de terremoto, por questão de ventos muito fortes. Beleza? Tá? E como resolver então? Criando um mecanismo de estabilidade e parando de pensar e projetar que uma casa ou um sobrado é só um mini prédio sem vento. Ok? E os principais que podem ser aplicados em uma obra pequena são: primeira questão é parede estrutural, né? E todos esses sistemas são parede estrutural, tá? Todos os sistemas inovadores estão surgindo no mercado e todos os sistemas que não são inovadores, além de concreto armado, é tudo de parede estrutural porque é muito mais lógico e econômico e eficiente, tá? Mas a questão é, parede estrutural tem a vantagem gigante. A gente tem uma seção muito mais rígida, né? E uma casa, um sobrado, um prédio, qual deles tem mais parede? A quantia de paredes é praticamente a mesma, né? A diferença é que um sobrado, ele vai ter cargas menores de vento e tudo mais, ele vai necessitar uma resistência menor, vai ter carga de tração menor, vai precisar de uma resistência menor. Okay? Eu vou fazer um prédio, sabe? 12 pavimentos, 15 pavimentos de alvenaria estrutural, eu vou precisar de blocos especiais, eu vou precisar grauteamento, reforço pesado. Eu vou pensar um sobrado de alvenaria de blocos, por exemplo, eu vou ter um bloco usual ali de 4 MPa, vai atender tranquilamente, se não for um arquitetônico muito maluco e for um engenheiro que sabe o que está fazendo. Mas é o princípio base mesmo. Tá? A desvantagem é uma desvantagem gigante. Nossa, é desvantagem gigante igual, não dá para sair derrubando parede feito doido. Tá? Porque tem que falar, a alvenaria estrutural não pode derrubar a parede. Pode sim, é só refazer o projeto. Só projetar um reforço que pode tranquilamente. Né? Não dá para sair martelando feito doido. É a mesma coisa que não dá para sair apertando o botão feito doido em software que só projeta pilar, viga e laje. Okay? Tá? E o outro método é a alvenaria participante. A gente mantém os pilares, mantém as vigas, mas utiliza a alvenaria como mecanismo de estabilidade. Isso não significa, tá? Eu não estou falando aqui que você fala, ah, tem alvenaria, então a alvenaria trava, eu não preciso calcular o posto de vento. Não, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é, dimensione considerando a alvenaria a ser utilizada e detalhe adequadamente para isso. Lembrando que, tem alvenaria, não, tem regras específicas para trabalhar com alvenaria participante, né? Tem posições específicas da obra que é recomendado que eu use a alvenaria participante, não é aleatoriamente em qualquer lugar, tá? E então escolher adequadamente quais paredes eu vou utilizar que podem servir de estabilidade e ajustar essas paredes para que elas sirvam, que elas tenham a capacidade de suportar essas forças horizontais. Muitas vezes um pequeno ajuste que vai modificar praticamente nada do custo aumenta drasticamente a resistência de uma alvenaria na estabilidade.
Ok? Então tem que ser planejado isso. E existem outros métodos também, né? Esses aqui, só os dois que são mais fáceis de ser adaptados a uma obra normal, né? E todo o projeto deve ser feito considerando quais são os mecanismos de estabilidade. Quais? Todos. Tá? Se você está abrindo um projeto, você não sabe qual é o mecanismo de estabilidade dele, você está apertando o botão, você está pulando etapa. Tá? E por questão final, planejar antes de abrir o software, antes de sair apertando o botão, como a estrutura irá resistir aos esforços aplicados, com mecanismos econômicos e resistentes, é essencial a projetos de qualidade. Então, se você quer algum dia entregar um projeto de qualidade, não um projeto que está na média de consumo, tá? Um projeto de qualidade, você precisa começar a planejar, analisar e já ter uma base de resultados antes de sair apertando o botão em software. Tá? Para aprender na prática o administramento de obras do início ao fim, com os mecanismos que eu descrevi antes, tanto o mecanismo de alvenaria participante quanto o mecanismo de parede estrutural, eu recomendo meus cursos de parede estrutural, onde eu mostro justamente o mecanismo de parede estrutural e o pacote parede estrutural mais concreto, que demonstra como a gente aplicar numa obra de pilar e viga o mecanismo de alvenaria participante, que basicamente esses dois mecanismos aqui na verdade são o mesmo. Okay? Alvenaria participante é só, eu vou usar o mecanismo de parede estrutural só para suportar as cargas de vento. Okay? E além disso, lá no meu curso, o curso básico que eu recomendo para quem está começando, que é o mínimo de estruturas para engenheiro civil, que tem tanto o curso quanto o livro, né? Você pode comprar só o livro ou pode comprar o curso mais o livro, né? Eu abordo mecanismos de estabilidade, mecanismos de contra-ventamento a todos os sistemas estruturais. E, além disso, eu abordo procedimentos de projeto. O capítulo 4 do livro é justamente projetos, concepção, o capítulo 3 projetos, capítulo 3 concepção, capítulo 4 projetos, capítulo 4 eu demonstro e tem um passo a passo geral de uma obra, fazer um projeto do início ao fim. Né? E para cada sistema estrutural, então lá, concreto, no caso, vai ter lá um subcapítulo mecanismo de estabilidade no concreto, metálica, mecanismo de estabilidade com metálica, pré-moldado, mecanismo de estabilidade com pré-moldado, ok? Então para cada sistema estrutural tem mecanismo de estabilidade, como garantir que uma obra seja estável, sem consumos de aço excessivos, sem necessidade de uma estrutura muito mais robusta para suportar cargas de vento e sem gerar patologias na obra, ok? E todos os meus livros e cursos estão na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu também deixo lá no link do bio do Instagram, onde eu posto esses slides, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.